fértil dura mais ou menos, vamos considerar que numa mulher em idade muito fértil dura 6 dias, portanto, essencialmente são 2 dias, mas vamos considerar os 6 dias. Portanto, é a fase do mês em que a mulher tem mais hipóteses de engravidar. Como é que se pode calcular o período fértil quando o ciclo é regular? Um ciclo regular com 28 dias de duração, sabemos que o período menstrual vai durar entre 3 a 7 dias e então devemos contar mais ou menos 14 dias a partir do primeiro dia da menstruação, que será mais ou menos o 14º dia, e vamos acrescentar 2 dias para a frente ou 2 dias para trás, e podemos acrescentar 3 dias antes e 3 dias depois. Se queremos evitar uma gravidez, devemos contar 6 dias. Se queremos estar mais preocupados com a fertilidade, devemos contar 2 dias. Ou seja, primeiro dia da menstruação, contamos 14 dias. Desse 14º dia tiramos 2 e acrescentamos 2, ou seja, desde o 12º dia até o 16º dia temos mais hipóteses de engravidar. Se estamos a fazer a contagem dos dias para não engravidar, então vamos dar um dia extra, que é para o caso de haver alguma falha nas contas, depois não se virem queixar que eu disse que podiam estar à vontade, que não iam engravidar e depois engravidam, e eu já tenho muitos bebês à minha custa, portanto não quero ser mais responsável. Quando as mulheres têm um ciclo irregular, aí já temos mais alguma dificuldade, portanto temos que considerar, se o ciclo for de 34 dias, vamos considerar a mesma coisa, vamos considerar a média, digamos assim, dos dias, entre o ciclo de 34 dias para 28 dias, e é um bocadinho mais complicado. Obviamente que nós sabemos que mesmo em ciclos onde é muito regular a mulher, obviamente que a ovulação pode variar, basta, como eu disse, haver um stress muito grande, uma morte, um acidente, pode efetivamente alterar-se. Como é que sabemos que estamos no período fértil? Ou seja, quais são os sintomas que o nosso corpo nos pode dizer? E isto é importante começarmos a ensinar às adolescentes para que possam saber quando efetivamente estão no seu período fértil. Não porque querem engravidar ou não querem engravidar, mas para conhecerem o seu corpo. Então, o colo do útero muda, e isto é uma técnica que cada mulher deveria aprender, a palpar o seu próprio colo do útero, ou seja, fazer um toque vaginal, palpar o colo do útero e sentir o colo do útero mais mole. A vagina tem uma secreção aumentada, e reparem, a natureza é muito sábia, porque se a mulher se está a preparar para estar mais fértil e, portanto, vai libertar uma célula que, sendo fecundada, vai dar origem a um embrião, então tenho mais secreções vaginais, tenho mais apetite sexual, porque estou a favorecer a relação sexual, digamos, é uma coisa instintiva da própria espécie. A temperatura basal pode estar um bocadinho mais alta, então quem faz a medição da temperatura, um método de controle de natalidade que funciona muito bem, desde que antes de sair da cama façam a medição da temperatura, ou comprem como é que se diz, um termómetrozinho destes um bocadinho mais especial, que depois já regula, já se liga a uma aplicação, hoje em dia já há tudo, e no telemóvel vai dizer hoje é o dia. Podemos sentir alguma dor abdominal, ou de um lado ou do outro, que significa a libertação de um ovócito. As maminhas depois também podem ficar mais sensíveis, e eventualmente, se querem, pois podem fazer um teste de ovulação, principalmente quando têm ciclos irregulares. É importante percebermos a questão da secreção vaginal, porque a secreção vaginal transparente, que é semelhante à clara do ovo, é o primeiro sinal de que a ovulação está mais próxima, e este é um mecanismo de lubrificação que efetivamente ajuda os espermatozoides a entrarem no canal vaginal e a subirem para o útero. Quando isto acontece, então, digamos que esta própria secreção vaginal também é um substrato para os espermatozoides, e nestes dias em que a ovulação, digamos, está a acontecer, também pode acontecer um pequeno sangramento que não tem nada a ver com a menstruação, mas sim tem a ver com as próprias mudanças
do endométrio, ok? Também a temperatura, portanto, pode dar um ligeiro aumento da temperatura. Claro que isto é só se fizerem medição da temperatura, portanto, não vão sentir propriamente que estão mais, isso já teria, não vamos sentir que estamos mais quentes, estamos a falar de uma diferença de 0,3 graus, portanto, isto tem a ver com o aumento da progesterona e portanto, se medirem a temperatura todos os dias e durante pelo menos 3 meses, vão verificar que efetivamente em 1 ou 2 dias do mês há um aumento da temperatura. Bom, o que é que eu vos queria contar mais? Portanto, resumindo, a ovulação é o período no ciclo menstrual no qual a mulher se prepara para estar pronta para a fecundação, ok? A fecundação é o ato de fecundar, portanto, de fertilizar, de se reproduzir, de procriar, vamos dizer, de originar descendência. A fecundação é a penetração no óvulo pela célula sexual masculina, que é o espermatozoide, e que vai dar origem então a um novo embrião. Aqui começa a gravidez, ou seja, a gravidez na realidade começa a partir do momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, ok? Por isso é que 14 dias depois, quando supostamente viria a menstruação, já vamos ter a ausência da menstruação. Porquê? Porque o ovozinho que se formou a partir da união do óvulo, portanto a célula feminina com a célula masculina, que é o espermatozoide, vai então colar-se no útero, na casinha, que depois é o que faz com que a barriga cresça e portanto não vai dar origem à descamação desta camadinha de sangue que temos dentro do útero, porque está lá o bebê e portanto não há a menstruação, não há o sangramento. Na outra digamos, estamos a falar de fertilidade, mas e quando é que se considera que existe uma infertilidade? Portanto, um casal é considerado infértil quando, se durante um ano, sem o uso de métodos contraceptivos e com relações sexuais frequentes, não consegue engravidar. Porquê é que se chama aqui a atenção para as relações sexuais frequentes? Porque, efetivamente, um casal precisa de ter relações sexuais para engravidar e não podemos considerar que um casal é infértil quando tem relações sexuais 1 ou 2 dias no mês, quando acham que vai ser o período de ovulação, ok? Isso é muito importante. Infelizmente, tenho-vos a dizer que a nível mundial a infertilidade ronda os 15%, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, e eu acho que isto vai ter tendência a aumentar. E, portanto, a palestra de hoje era exatamente como podemos melhorar e aumentar a nossa capacidade fértil, que hábitos de vida podemos ter. Então, primeiro hábito de vida que parece importante e que tem a ver com a inflamação é deixar de fumar. As substâncias que estão presentes no cigarro alteram o nosso ciclo hormonal, diminuem a idade fértil da mulher, é como que aceleram a menopausa, além de que aumentam os riscos de abortamentos espontâneos. Nos homens, o tabaco interfere na motilidade e na morfologia do próprio espermatozoide. Quando um casal consegue engravidar e fuma, o tabaco aumenta o risco do abortamento espontâneo e de nascimentos prematuros e de baixo peso ao nascer. Um casal que fume pode chegar a ter uma infertilidade de cerca de 60%. Portanto, primeira coisa para aumentar a fertilidade e aumentar a qualidade de vida, efetivamente, é deixar de fumar. Segunda coisa é abdicar do álcool, abdicar de bebidas açucaradas de uma forma geral e reduzir a cafeína, porque o álcool em excesso, vamos dizer em excesso, diminui a produção de testosterona e causa impotência em última análise e vai ajudar a que haja uma diminuição do esperma, porque diminui a produção do esperma e, portanto, o homem tem menos esperma e isto também dificulta a capacidade fértil.